Olá, pessoal. Vamos falar então hoje de dois outros filos, Quinidária e Quitenófora. Tá? Então, só lembrando que nosso percurso evolutivo, a gente partiu de protistas, provavelmente conoflagelatas, que se uniram em colônia e isso deu start para começar a linha evolutiva dos animais. Os primeiros dois grupos, Porífera e Placozoa, são considerados parazoários, porque eles não têm as 4 características que definem os animais: tecidos verdadeiros, sistema nervoso, cavidade digestiva e simetria. Então, a digestão dele, ela ainda é intracelular, toda a fisiologia é muito mais parecida com os protistas do que os metazoários, né, que são os animais. Não tem tecidos verdadeiros, não são assimétricos, né, não tem simetria, e suas células são flageladas. Os dois primeiros grupos, então, são os poríferos e os placozoas. Com o passar do tempo, né, que é essa seta aqui mostrando que é o nosso percurso evolutivo, surgem os quinidários, que são grupos muito importantes e também muito diversos. Hoje a gente vai ter em torno de 11 mil espécies, um pouco mais que isso, né? Essas espécies estão sempre aumentando, mas que é maior que os 9 mil poríferos, né, que a gente viu na aula passada. Nesse grupo dos quinidários, a gente vai encontrar os corais, né, que são quinidários sésseis, que reforçam o seu corpo com essa estrutura endurecida para poder se proteger no fundo do mar. A gente tem as anêmonas, né, que são maiores, né, e têm uma existência solitária, embora elas sejam muito parecidas com os zooides que fazem parte dos corais. A gente tem as águas-vivas, que podem causar queimaduras importantes, né, e ter uma importância médica. A gente vai ter desde indivíduos microscópicos, de espécies que são microscópicas, até águas-vivas que têm mais de 2 metros de diâmetro, né? Tamanho de uma pessoa maior que uma pessoa. O nome quinidária vem de quinide. Quinide é a célula urticante que define esse grupo. Então, embora em quinidária a gente tenha diferentes bauplentes corporais, o que define o grupo é a presença de quinida. A quinida é essa célula urticante, é uma célula bastante complexa, que vai ser acionada. Antigamente se achava que apenas pelo toque, hoje pode ser que hoje acredita-se que ela tenha referenciais químicos que desencadeiem a sua soltura. E o nome quinida vem do latim e significa urtiga, que queima. Tá? Ela, assim como porífera, por ser séssil, ela acaba tendo um baupleno muito parecido com plantas, né? Até quando a gente vê aqui essa foto, a gente tem aqui a esponja, né? Ali em verdinho, a gente tem vários quinidários aqui, uma foto muito bonita. E de fato, né, lembra muito uma planta. Então, durante algum tempo, né, no estudo da zoologia, elas foram consideradas como plantas, depois viram que não, porque ela se alimentava de coisas, de partículas externas, então ela não poderia ser um animal. Ela foi colocada num grupo radiata, porque tinha simetria radial, depois ela foi colocada num grupo chamado Cenoenterata. Hoje ela tem um filo, né, eles têm um filo só deles, que é o filo quinidário. Ela vai ter as 4 inovações, né, as 4 características que definem os animais. Contudo, essas características elas ainda não são 100%, vamos dizer assim. Ela ainda mostra um estágio de transição, o que é muito interessante também. Quando a gente fala de evolução, a gente vê esses estágios, né? Então, quais são essas transições, né? Primeiro, surge o tecido verdadeiro, ok, né? Isso é importante. Só que, ou seja, tecido embriológico significa essa organização da célula ao longo da embriologia que vai determinar, então, a formação de novas estruturas, né? Dali para frente. No entanto, aqui a gente tem apenas 2 tecidos, dos 3, né? Então, aqui nessa foto de baixo, vocês conseguem ver que vocês vão ter uma camada de tecido por dentro, que é a endoderme, e a gente tem uma camada de tecido por fora, que é a ectoderme, né? Então, lembrando aqui, essa organização é muito importante para determinar o plaupleno, porque a endoderme vai ser responsável por formar as estruturas relacionadas com a digestão, que é uma característica animal. A ectoderme vai formar a epiderme, que é super importante, porque define a proteção do indivíduo, né? A delimitação desse indivíduo do meio, e do sistema nervoso, que é uma forma como que ele vai se interagir com esse ambiente externo. E entre as duas,
não tem a mesoderme, aqui no caso de quinidária. A mesoderme vai ficar entre a endo e a ecto e vai estar relacionado com a presença de órgãos, mas principalmente com estruturas relacionadas com a locomoção, que é o quinidária não vai ter uma locomoção aqui efetiva. Muitos vão ser sésseis e os que vão se locomover vai ter uma restrição muito grande desses movimentos. Então, o que tem entre a endo e a ecto? A gente tem uma mesogleia, que é uma substância que não é viva, não tem célula viva, e se tiver, são células que conseguem se movimentar, então ela não precisa de água, alimento, nem de uma forma de excretar, que é a condição da célula viva, né? Que a gente tem que resolver o problema de superfície e volume. Surge uma cavidade interna, que é a característica de animal, porém essa cavidade ainda ela é muito simples, é uma cavidade chamada de gastrovascular, então ela serve tanto para digestão quanto para circulação, e ela ainda não tem ânus. Então o alimento vai entrar pela boca, vai percorrer essa cavidade digestiva e as excretas vão sair pela mesma abertura, né? Então é um modelo ainda muito mais simples. Tem simetria, mas a simetria ela é radial, que está relacionada com o hábito de vida séssil ou sedentário, ou seja, com uma locomoção muito restrita, né? Então, eu vou conseguir dividi-las em duas partes iguais mais de uma vez, e isso vai depender das estruturas coletoras de alimento que ela vai ter, né? Geralmente, ela vai poder ser tetraradial ou pentaradial, né? Dependendo dessas estruturas em que eu conseguir passar esse eixo, mas eu consigo dividi-las em duas partes iguais mais de uma vez, lembrando que essa simetria está relacionada então com essa forma corporal assim em forma de vaso, ela é igual por todos os lados, boca virada para cima, e os tentáculos ou as estruturas coletoras de alimento ao redor da boca. Elas são sésseis ou sedentários, né? Na forma tubular, né, ela vai ficar então com a boca virada para cima, os tentáculos ao redor da boca, né? E para poder sentir o meio igual por todos os lados, uma vez que ela não tem partes do corpo diferente, o sistema nervoso dela vai ser difuso. Então, ela é uma rede nervosa muito eficiente, porque uma vez que, por exemplo, uma partícula de alimento cai nesse tentáculo aqui, todo o corpo vai reagir automaticamente, porque é muito mais rápida a comunicação. O problema de superfície e volume é resolvido com a mesogleia, né? Então, lembrando aqui, a esponja, ela perfurava o corpo. Aqui ela vai manter uma fina camada de tecido por dentro e uma fina camada de tecido por fora, endoderme e ectoderme, e entre elas uma mesogleia, né? Então, aqui a gente tem a ectoderme azul por fora, a endoderme em vermelho por dentro, a ectoderme dá origem à epiderme, a endoderme dá origem à gastroderme. Elas são bem fininhas, menores que 1 milímetro. Por difusão, ela consegue resolver a questão do problema de superfície e volume em branco, entre as duas, uma mesogleia acelular. A diversidade é grande, 11 mil espécies, né? Mais de 11 mil espécies é grande, né? Ela vem graças a duas estratégias do Bauplane de quinidária, né? Então, além delas serem sésseis, terem simetria radial, terem quinidócito, ela vai ter aqui o polimorfismo e a formação de colônias como estratégia também de sobrevivência. O polimorfismo significa que ela vai ter duas formas corporais numa mesma espécie em diferentes momentos da sua história de vida, tá? Então, ela vai ter uma forma de pólipo, em que ela vai ser séssil, boca virada para cima, tentáculos ao redor da boca, forminha de vaso, né, igual por todos os lados. E ela vai ter uma forma de medusa, em que a boca é virada para baixo. Então, praticamente era como se fosse esse modelo aqui, virando de boca para baixo, né? Como ela não tem sustentação, ela acaba achatando aqui um pouco, e os tentáculos ao redor da boca. Nessa fase de medusa, ela é móvel, né? E vai estar relacionada aqui com o período reprodutivo nessa estrutura. Então, o sexo ele vai ser tubular, colonial, assexuado, tentáculos ao redor da boca. É o que tem a maior diversidade, porque ele vai ter uma diversidade maior de ambientes para poder se adaptar, e a boca virada para cima. E a medusa vai ser móvel, vai viver na camada d'água, como a camada d'água não tem uma diversidade tão grande, então ela acaba ficando muito parecida ali entre elas. Vai ter gônada, porque vai ser responsável pela reprodução, vai ter uma diversidade menor, né? E a boca virada para baixo, né? Esse é o modelo, obviamente que na biologia a exceção é a regra, então a gente vai encontrar diferentes outras estratégias. Então, às vezes a gente tem medusa
que são sésseis, e a gente tem pólipos que se reproduzem, enfim, a gente vai ter outras exceções nesse modelo, mas esse é o modelo geral, né? A locomoção da medusa não é uma locomoção direcionada, tanto que para ter uma locomoção direcionada ela iria precisar ter músculos, ela iria precisar ter uma simetria bilateral. Na verdade, o que ela faz? O mesmo movimento que ela faz de abrir e fechar os tentáculos ao redor da boca na fase de pólipo, ela faz quando ela está na fase de medusa. E esse movimento ele vai expulsando a água de dentro da cavidade dela, vascular, e esse impulso é que faz com que ela nade, né? Que ela consiga se locomover, mas não é uma locomoção ainda. Por isso que ela entra ali nesse critério aqui de ser um animal mais para sedentário do que uma locomoção de fato efetiva, né? Ela não é considerada. O estilo de vida colonial, assim como ele proporcionou esse passo, né, do protista para o animal, aqui dentro, mesmo dentro do contexto animal, a estratégia de vida colonial é muito importante também. Então, a gente vai ter aqui a formação de colônia. O que eu estou falando de colônia? É quando os indivíduos de uma reprodução assexuada continuam conectados fisicamente, então não tem como separar eles, e fisiologicamente. Isso significa, se um comer, esse alimento vai ser distribuído igual para todos eles, né? Então, eles vêm a partir de uma larvinha que se fixa no chão, e a partir dessa larvinha ela vai começar então a formar por brotamento clones dela mesmo, que vão formando essa estrutura aqui da colônia, né? O polimorfismo é que, se a gente olhar aqui nessa colônia, a gente vai ver que existem diferentes formatos. Então, enquanto alguns são responsáveis pela alimentação, como por exemplo esse aqui, né? Boca virada para cima, tentáculos ao redor da boca, outros, como esses aqui, vão ser responsáveis pela reprodução. Eles vão formar a medusinha, que vai nadar, e a medusinha eu vou ter macho e fêmea, elas vão se reproduzir e vão formar a larva. E a colônia toda vai funcionar como uma única estrutura, que acho que no desenho fica aqui mais fácil, né? Então, eu tenho a colônia, da colônia vai sair a medusa, macho e fêmea, vão se reproduzir, o óvulo fecundado forma a plânula, que é a larva, que se fixa no chão, e por brotamento ela vai formar a colônia inteira. Eu tenho os gastrozoides, gastro vem de estômago, que é responsável pela alimentação, eu tenho os gonozoides, que vem de gônada, é o que vai formar a medusa, e eu vou ter uma estrutura muito parecida com uma planta, né? Tanto que ela vai ter aqui uma hidrorhiza, né? A raiz, né? O hidrocaule, que é o caule, né? Então ela vai ter uma estrutura, um crescimento muito parecido aqui com uma planta. Inclusive, a gente vai ter diferentes formas de crescimento, né? Eu tenho aquelas que crescem com o eixo horizontal, e elas vão crescendo assim, né? Uma por vez, ou elas vão formando essas ramificações aqui, que podem ser regulares ou podem ser irregulares, né? Muito parecido com o que a gente vê também nas plantas acontecer. Como que é a estrutura do corpo? Dentro, na parte de dentro, a gente tem a gastroderme, né? Então, que vai ser originado da endoderme. A gente tem diferentes células, né? Então, a gente tem aqui células com flagelos, que vão servir para misturar o alimento aqui dentro dessa cavidade, né? Elas têm vacúolos alimentares aqui, porque elas vão pegar essas partículas que vão sair dessa digestão e vão incorporar elas. Eu tenho uma célula vermelha aqui de muco, que vai produzir muco para poder ter, né, esse substrato. Aqui algumas células formam um pouco de pseudópodo também para pegar esse alimento. E algumas células enzimáticas aqui, que vão inferir essas enzimas para que ocorra essa digestão, né? Aí a gente tem a epiderme, que é do lado de fora. Logicamente, a gente tem células mais achatadinhas, porque elas vão dar essa proteção aqui para o corpo. A gente vai ter aqui quinidócito, que são as células de defesa, né? Que são as células urticantes, que vão estar aqui na parede do corpo. Eu tenho aqui célula glandular, que vai formar um muco para proteção e para ela poder ficar aderida ao substrato. E a gente tem células nervosas, que vai servir para ela sentir esse ambiente. E aqui no meio, em azul, nessa fichinha azul aqui, a gente tem a mesogleia, que pode ser fina ou pode ser mais grossa, e vai estar relacionado, então, aqui com... Não tem nenhuma célula aqui que precisa de difusão, se tiver alguma célula se locomove, não tem problema aqui.
O quinidoblasto, então, vai formar o quinidócito, que é essa célula redondinha. Dentro dela fica essa estrutura aqui, que é uma bolinha. Dentro dela tem uma toxina e ela tem um flagelo. E tem um cílio aqui, né? Então, esse cílio aqui aciona essa portinha que se abre e de dentro dela vai sair, então, essa estrutura. Ela tem os espinhos aqui, que vai se fixar ou no alimento ou no inimigo, e essa bolsinha estoura e essa toxina escorre. Uma só não vai acontecer nada. Agora, o problema é que são disparadas muitas, né? Algumas têm toxinas e outras só têm uma estrutura parecida com uma cola, né? Que vai servir mais para conter esse indivíduo. O suporte, ele vai ser feito, ela vai conseguir impregnar esse corpo dela, né? Essa colônia, com estruturas que vai endurecer esse corpo, que pode ser de carbonato de cálcio, e que vai formar as estruturas dos corais, né, que a gente conhece ali, que vão funcionar como se fossem rochas e criar ambientes muito específicos onde muitos animais dependem para viver, né. O sistema nervoso, obviamente, ele vai ser mais eficiente, vai ser mais funcional, né, nas medusas, porque elas estão livres, estão se locomovendo, o pólipo tem pouco, e ela precisa dessa estrutura para dar aquele movimento rítmico e ela conseguir nadar, né? Então, ela tem essas estruturas aqui, ó, que estão brilhando aqui ao redor dela, né, que são chamados de roupalho, e ali ela consegue perceber luz, escuro, ela consegue perceber se ela está subindo ou descendo, né, nessa camada de água, e é muito importante para ela se localizar. A classificação, a gente vai ter 3 classes ou 4, dependendo do autor, né? Mas com certeza 3 classes. Hidrozoa é a primeira classe, o nome dela foi dado hidrozoa graças a esse bichinho aqui, que é chamada hidra, mas a principal característica aqui do grupo não corresponde. A hidra seria a exceção aqui, da descrição aqui desse grupo, né? Por quê? A característica de hidrozoa é justamente formar colônias e formar colônias polimórficas. E a hidra, ela é um quinidário de água doce solitário, né? Então, ela acaba sendo aqui a exceção do grupo, né? Então, ela tem o corpo bem simples, né? Formado com aquela fina camada de tecido interno, fina camada de tecido externo, aqui a gente vê os tentáculos ao redor da boca. E, normalmente, quando a gente vê uma hidra, ela está se reproduzindo, né? Aqui são os filhotinhos dela se reproduzindo por brotamento, ela não forma colônia. Então, esses indivíduos se soltam e cada um vai ter vida independente, né? Essas colônias, elas podem até ficarem duras, né, endurecidas, mas não vai ser por carbonato de cálcio, vai ser por quitina, tá? Essa é uma outra característica da classe. Então, essa é a hidra, ela também pode fazer simbiose com algas, né? Ela é de água doce e ela é bem simples, né? Vocês estão vendo que ela é um modelo assim, mais simples do que quinidário. Na maioria, a gente vai ter alternância de gerações. Essa aqui é a Obelia. O ideal era que essa classe se chamasse Obeliozoa, porque a Obelia, sim, representa as características dessa classe hidrozoa. Então, aqui eles vão ter colônia polimórfica, né, e essas alternâncias de geração, né. Então, aqui a gente tem o gastrozoide, responsável pela alimentação, esse zoide que tem os tentáculos, o gonozoide são esses aqui, mais fortinhos aqui, responsáveis pela reprodução, e a gente tem os dactilozoides, que são os zoides responsáveis pela defesa da colônia, né? Então, esse modelo da Obelia é a mais típico. Então, esse aqui é a Obelia vista a olho nu, parece uma planta, né? Olhando no microscópio, a gente vê aqui um zoide, um deles, né? Veja como ele é conectado aqui por dentro, nessa estrutura que está em rosa, né? Então, ele vai comer e tudo que ele comer vai ser distribuído igual para todo mundo, né? Então, isso aqui é um gastrozoide responsável pela alimentação e aqui embaixo uma medusinha deles, né? Que vai ser responsável pela reprodução. Dentro de hidrozoa, como ele é um grupo muito grande, a gente tem muitas exceções, né? Essa aqui é a caravela portuguesa, né? Então, a caravela portuguesa, ela também representa o máximo de vida colonial, ela também é colonial, só que ela é uma colônia diferente, porque normalmente as colônias são sésseis, essa é uma colônia que é móvel, né? A colônia, ela se locomove. Então, o que ela fez? A medusa, ao invés dela soltar a medusa ficou presa nela. Então, isso aqui é como se fosse uma medusa, né? Que ela vai ser preenchida por um ar que vai fazer ela flutuar.
E aqui embaixo dela é a colônia. Então, olhando assim, a gente não consegue ver bem, mas se a gente for no microscópio, na lupa, a gente vai ver que todo esse emaranhado de coisas que tem aqui são zooides. E a gente vai ter aqui, ó, o gastrozoide, que tem a boca, que é o que vai comer. A gente tem as bolinhas aqui, que são os gonozoides, que vão se reproduzir. E a gente vai ter aqui os dactilozoides, que são esses tentáculos que podem ter até 9 metros de comprimento, que vai estar recheado de quinidócito e que são eles que vão prender aqui peixinhos que eles vão utilizar para alimentação, né? Essa bolsa aqui, que era então uma medusa, é preenchida por gás, né? Na verdade, para ela ficar flutuando, né? E ela fica assim, né? Então, ela fica flutuando na água e as correntezas acabam levando ela ao longo do oceano. E na parte de baixo fica então toda a colônia e vai ficar os grandes tentáculos dela, que pode chegar a 9 metros. Então elas podem causar ferimentos significativos nas pessoas, que inclusive nem podem nem vê-las, né? E muitas vezes o mar acaba rompendo esses tentáculos e parte dele chega até a praia e fica flutuando na água, e ele encostou na pessoa, ele pode queimar. A velela também tem a mesma estratégia, tem uma vida colonial, e também flutua. Só que diferente, né, da caravela portuguesa, que era uma medusa, aqui na verdade é um gonozoide que vai ter essa estrutura que vai ser preenchida por gás. Porque veja o bocão dele aqui, ó. A comida entra aqui, vai ser distribuída, e aqui eu tenho os gonozoides e depois eu tenho os dactilozoides. Velela, né? Lembra uma vela. Eu tenho hidrozoária, que eu não tenho medusa, só tenho pólipo. Sem pólipo, desculpa, só tenho a medusa, né? Só vai formar a medusa. E eu tenho o que não tem medusa, só tem pólipo. Então, eu tenho muitas exceções ali no grupo dos hidrozoários. Cifozoa são as águas vivas, né? Então, diferente do hidrozoa, que a característica é ter colônia e polimórfica, pólipo e medusa, no cifozoa a gente tem predomínio da fase só de medusa. Então, eles suprimiram a fase do pólipo. Então, são mais ou menos de 200 espécies, né, com predomínio da fase de medusa, e aí um aumento na complexidade desse corpo. Então, a medusa do cifozoa é diferente da medusa do hidrozoa, né? Ela é muito mais complexa, né? Então, ela vai funcionar como se fosse um guarda-chuva, né? Então, para que ela tenha uma estrutura desse corpo aqui, para que ele não tombe, já que ela vai ficar com a boca para baixo, ela vai formar esses raios, né? Como se fosse um raio de guarda-chuva, para que essa parte de cima aqui do corpo, né? Da umbela dela não caia. E elas aproveitam esses raios onde vão crescer as gônadas, né? Então, medusas que estão se reproduzindo, é fácil a gente ver por conta dessa transparência, né? E essas medusas, elas vão brotar a partir desse pólipo, então a fase de pólipo ela é muito suprimida e relacionada com a reprodução. Então a função desse pólipo é formar medusas que vão ter a maior parte da sua vida nesse formato, né? Então a gente vai ter então aqui a parte do manúbrio, né? A parte da umbela dessa água-viva, a gente vai ter a boca e ao redor da boca a gente tem os braços, tá? E os tentáculos, quando eles estão presentes, eles estão aqui em cima. Então, o tentáculo é como se fosse o lábio que fica ao redor da boca, que sofre um inchaço muito grande, né? Eles vão estar rodeados de quinidócito, né? Tem uma importância muito grande aqui na ajuda da alimentação. E a mesogleia dela é muito espessa, então a gente vê que ela tem uma espessura diferente, né? Aqui a gente vê o roupalho, nas pontinhas aqui, né? Então, ele tem o estatocisto e o océolo. Ele detecta luz escuro e ele consegue detectar se ele está subindo ou descendo. Aqui nessas imagens a gente consegue ver as gônadas dela, né? Bem nítidas aqui nas águas-vivas que estão se reproduzindo. E a maioria dela é carnívora. Aqui nessa imagem ela está até capturando um peixe com os seus tentáculos. Então, veja que ela tem muitos tentáculos, tem os braços ao redor da boca, mas os tentáculos que estão pegando o peixinho, né? Então, muitos desses quinidócitos explodindo ali no peixinho faz com que ele seja imobilizado. Alguns autores separam esse grupo aqui numa classe diferente, na classe Clubozoa. Ela é muito parecida com a água-viva, mas ela tem uma diferença. Ela tem esse formato mais quadrado, né?
e ela vai ter um véu. Então a boca fica lá dentro, né? Diferente ali da boca e do lábio, dos braços orais da água-viva que fica para fora, aqui ela fica para dentro. E esse véu aqui é muito importante para ela capturar o alimento, porque ela vai se encaixar e o alimento vai ficar aqui nesse espaço que vai formar, por isso que ela tem esse formato de cubinho, né? Elas são poucas, são só 16 espécies, né? Mas são as mais rápidas e as mais nocivas, né? Principalmente na região da Austrália, elas são chamadas de vespa do mar. Elas causam grande problema de saúde pública, inclusive algumas praias são proibidas por um nado, porque pode matar o contato com essas águas vivas aqui, né? Então, veja como que forma esse corpo, né? Então, a gente tem dentro de Scyphozoa algumas manifestações aqui da forma do corpo, né? Desde a cubozoa aqui até as demais, né? As águas vivas, a gente vê aqui o braço oral bem para fora, é mais curtinho aqui, a umbela, até aquela que é a céssio, né? Mais alguns exemplos, né? Aqui eu tô vendo o tentáculo, tá meio viradinho aqui para trás. Aqui a gente consegue ver um formato mais achatadinho, o braço oral bem gordinho, os tentáculos aqui estão um pouco recolhidos ali para dentro, né? Aqui a gente vê diferentes formas, né, da umbela dela. Olha aqui o braço bem... Essa aqui já tem os braços mais ramificados, parece até uma florzinha, né? Geralmente isso aqui é um lago na Austrália, um lago salgado, no período de reprodução, né, que elas ficam assim numa quantidade assim muito grande para essa reprodução. Essa aqui já tem o bracinho mais curtinho, né, os braços orais mais curtos. Então a gente tem, mesmo com uma diversidade menor, a gente tem diversidades aqui no formato dessas águas vivas aqui, né, aqui com simbiose com peixinhos. Então algumas delas fazem simbiose, até porque elas são carnívoras e elas não conseguem se limpar, e restos de comida pode causar crescimento de bactérias, então é importante essa simbiose com outros peixes. E essa é a Stautomedusa, que é uma medusa céssio, né? Então, por incrível que pareça, algumas medusas retomaram o hábito de vida céssio e voltaram a ser césseis. Então, aqui a extremidade da umbela dela, né, que seriam os tentáculos dela, que acabam tendo, então, essa manifestação aqui de simetria radial, parecido com um pólipo. E a última classe são os anthozoas, são os mais complexos. Aqui a gente vai ter as anêmonas e a gente vai ter os corais, né? Então, as anêmonas, elas podem ser solitárias e bem grandes, e os corais, na verdade, são como se fossem anêmonas muito pequenininhas que estão formando vida coloniais, né? Diferente do hidrozoa, a colônia do anthozoa, ela não é polimórfica, né? Eles são todos iguais, né? E eles vão formar, então, essa impregnação de carbonato de cálcio e vão formar os corais chamados corais verdadeiros, né? Então, enquanto no hidrozoa a característica era ter colônia polimórfica, pólipo e medusa, no Scyphozoa predomínio de medusa, e em anthozoa a gente vai ter predomínio de pólipo, né? Então, eles não vão ter a fase de medusa, o próprio pólipo vai dar conta da reprodução, né? E a fase de dispersão ela vai ser feita só pela larva mesmo, né? Essa complexidade do corpo dele, ele vai se dar por dobramento, né? De novo, né? Uma estratégia que a gente já viu que os animais usam. Então, ele vai dobrar a parte do corpo por dentro, né? Se a gente fizer um corte aqui na lâmina, a gente vai ver que ele é todo dobradinho. E esse aumento da superfície aqui é que permite com que ele atinja tamanhos maiores. Tá? Aqui a gente vê uma colônia de anthozoa. Vejam que todos os pólipos são iguais, né? E todos eles são responsáveis igualmente pela alimentação e pela reprodução. Não tem divisão de tarefas e polimorfismos como que ocorrem nos hidrozoários, né? A gente vai ter diferentes grupos aqui, né? Então, a gente vai ter os corais, isso aqui são, né, imagens deles, né? Esses corais, ó. Então, ele pode ter uma base e eles estão como se eles estivessem coladinhos aqui nessa base, ou eles podem estar totalmente enterrados, né? Aqui a gente tem o simbiose com peixe-palhaço, né? Muito comum nas anêmonas, né? Pelo mesmo motivo, né? De limpeza. E a gente vai ter, então, dois tipos aqui de corais, né? Então, a gente vai ter esse coral aqui, que, vejam só, ele tem uma base aqui embaixo, dura, de carbonato de cálcio, e eles estão conectados por cima, né? Como se eles recobrissem essa base. E nesse segundo aqui, vejam que eles estão enterrados, né? E a conexão entre eles não é por cima, a conexão entre eles é por baixo dessa estrutura rígida aqui que vai formar o coral, né? Então, essa é a diferença, ó,
Então aqui a gente vê a base e a gente só vê a boquinha dele. Aqui a gente consegue até ver que existe várias camadas de tentáculos, né? Não é uma camada apenas, né? Então a gente chega aqui, né, agora pegando a nossa árvore, né? A gente vê aqui que antes de surgir o quinidário, o ancestral dele passou a ter tecidos verdadeiros, só que apenas dois, endoderma e ectoderma. Não tinha simetria, passou a ter simetria, só que radial, porque eles são cestos sedentários. Não tinha sistema nervoso, agora tem sistema nervoso difuso, que está relacionado com a simetria radial. E a mesogleia como estrutura de uma estratégia para resolver o problema de superfície e volume. Na linha do quinidária, a gente tem a alternância de gerações e quinide como sendo os quinidócitos, né, como sendo importante para eles. E o quitenófora? O quitenófora, aparentemente, ele parece muito uma medusa. Então, durante muito tempo, eles foram colocados ali do lado de quinidária porque se achavam que eles eram parentes. Hoje existe muita dúvida com relação aos quitenóforos, né? Quitenóforo é um bicho que ocorre principalmente em mar profundo, né? Eles são muito transparentes, usam a bioluminescência para comunicação e, de fato, parecem muito com medusa, mas se acredita que haja uma cópia aqui de Bauplane, porque eles ocupam o mesmo ambiente que é a camada ali, a camada d'água, né? E eles usam para a locomoção uma estrutura que parece um pente, né? Eles têm células ciliadas agora na sua base, né, como um todo, não são células flageladas, e esse pente, ele vai rotacionando, né, como a gente vê aqui nessa figura, e vai permitindo uma locomoção um pouco diferente, né? Além desses dois tentáculos que eles podem ter aqui para se locomover, né? E ele vai ter várias estruturas mais modernas, né? A grande questão aqui é que eles vão ter esses dois tentáculos, a simetria dele acaba sendo birradial. Eu consigo dividir ele em duas partes iguais duas vezes, né? E diferente do quinidário, eles têm poros anais, que seriam um ânus primitivo, né? O quinidário não tinha isso. E eles também começam a aparecer algumas fibras musculares, que já indica uma relação com o mesoderma, que também é algo muito mais moderno e mais complexo do que a quinidária. E diferente de quinidária, a célula dele, ele até tem uma célula que ele usa para defesa e para se alimentar, mas essa célula não tem substância tóxica, nem urticante, ela é chamada de coloblasto. A característica dela é adesiva. Então, ele joga isso no alimento ou no inimigo para dar uma contenção, mas não tem nenhuma toxina, né? Ele possui bioluminescência, como eu disse, e o estatocisto também, para ele poder saber se ele está descendo, subindo. Ele tem uma locomoção muito mais eficiente do que a das medusas. Muitos deles são altamente predadores de topo, né? Esse aqui, por exemplo, é o tamanho da boca, né? Então ele consegue comer larvas de peixe e até outras medusas, né? E em algumas situações que eles são introduzidos como espécies exóticas em outros países, eles acabam trazendo problemas muito importantes. Eles são hermafroditas, eles podem ter tanto reprodução sexual quanto assexual, quinidária também, né? Mas eles podem até ter autofertilização. E ele vai ter uma fase larval externa, né? A gente tem o grupo tentaculata, que tem os dois tentáculos, né? Que é uma... E a gente tem o nuda, que não tem os tentáculos, né? Tem até essa boca grande, bastante flexível. Antigamente, teve... o reforço que houve para colocar ele junto com o quinidário foi o fato deles terem encontrado quinide nele. Mas depois de um tempo foi descoberto que, na verdade, quando ele comia o quinidária, ele acabava não digerindo o quinide do quinidária e começava a usar para sua própria defesa, né? É um processo chamado de cleptoquinide. Então, de fato, né? Foi decidido que não tinha nada a ver com quinidária, foi dado um filo para ele, né, o filo quitenófora, e a grande discussão hoje é questões se ele tem mesoderma verdadeiro ou não, e se a localização dele na árvore melhor seria essa ou não, né? Mas a principal mudança que a gente vê aqui é o surgimento de células ciliadas, porque porífera, placozoa e quinidária tem células flageladas. Aqui, a partir desse momento, a maior parte da célula do corpo continua ciliada. A única célula que mantém-se flagelada é a do espermatozoide, tá? Então, quando eu mudo a forma da célula, eu mudo a estrutura também do Bauplane desses animais. E quitenófora vai ser
vai ser caracterizado por pentes, né, que é o que dá o nome ali para ele, o coloblasto, os poros anais e essa dúvida se são triplásticos